Graça e paz, amados. Vamos no dia de hoje ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 29, versículos de 21 a 27, quando estaremos falando sobre Labão que engana a Jacó. Vamos ler? Então Jacó disse a Labão: Dai-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou a Léia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Léia. Pelo que perguntou Jacó a Labão: O que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Amados, estamos vendo aqui o tio de Jacó, Labão, enganando o seu próprio sobrinho na questão do casamento. Veja que Jacó colocou os olhos em Raquel, lá no poço, quando chegou, deu água para os animais, foi cortês com ela, e ele simpatizou com ela, a achou bonita, interessante, e passou a gostar dela, a amá-la. Mesmo que foi um amor à primeira vista, mas foi o que aconteceu entre ele e Raquel. Mas quando ele propôs o seu tio, o pai de Raquel, Labão, que poderia ficar lá pela a filha, por Raquel, porque o Labão havia convidado Jacó para estar com ele, para morar, reconhecendo que era parente mesmo, que era, do mesmo sangue, e prometeu até dar um salário, dar uma recompensa. E perguntou por quanto que seria, qual seria o valor. Ele falou: não, eu trabalho 7 anos pela sua filha Raquel, a mais nova. Isso porque ele já estava amando muito a Raquel. E Labão, consentiu. Ele falou: é melhor dar você do que dar outro. Pode ficar aqui, fica comigo. E ele então serviu ali naquele local 7 anos por Raquel. E quando terminou os 7 anos, ele procurou o seu tio, procurou o pai de Raquel, Labão, e foi falar: me dê a sua filha, me dê a sua filha mais nova, a minha mulher, aquela que eu vou ser, o esposo dela, porque chegou o tempo. E para ele parecia poucos dias que havia passado pelo muito que ele amava. Mas, queridos, não foi isso que aconteceu, Quando a gente lê aqui a sequência do texto, em que nós acabamos de ler, a gente vê realmente que Labão enganou totalmente Jacó. Ele pede, dai-me minha mulher pelos dias, porque os dias são cumpridos. Mas não é isso que acontece. Labão realmente, ele até promoveu uma festa. Ele ajuntou todos os varões, todos os jovens rapazes daquele lugar e fez um banquete. Mas o que aconteceu? Quando foi ao anoitecer, ele, em vez de levar Raquel para a cabana de Jacó, ele leva Lia ou Leia, Aqui está escrito Leia, outras traduções traz para nós Lia. Ele leva Leia. Certamente era muito rústico, Creio que poderia que às vezes nem lamparina tinha,
O certo é que na cabana de Jacó, ele recebeu a Léia e ele só foi perceber que era ela no outro dia, quando o dia amanheceu. E ele então procura seu sogro, ele procura Labão e fala: mas o que é isso que aconteceu? Eu te servi por Raquel e você me traz a outra, você me traz Léia. E Raquel ficou esperando, queridos, ficou lá preocupada certamente, inquieta certamente, mas o certo é que Labão entregou foi Léia e levou até uma serva para servi-la. Ele pegou Zilpa e levou junto com Léia para a cabana de Jacó. E pela manhã foi que Jacó reconheceu que não era a sua amada, que não era Raquel, mas que era a outra. E ele procurou o sogro, falando: por que me enganaste? Por que fizeste isto comigo? Eu trabalhei por Raquel e você me leva Léia ou Lia, conforme outras traduções. Ele disse: a gente não entrega a mais nova antes da mais velha. A gente não se faz isso aqui em nosso lugar, em nossa terra. Mas cumpre a semana dessa, que aí sim você recebe a outra. Veja, meus queridos, o que aconteceu, né? Aconteceu com Jacó mais ou menos o que ele fez com o seu pai. Olha como que nós devemos viver nessa terra de forma correta. Porque Jacó um dia enganou seu pai Isaque. Ele passou por Esaú. Ele vestiu vestimentas, peles de animais, de ovelhas, certamente, ou de cabritos. Ele vestiu para imitar Esaú, para imitar Esaú. E chegou perto de Isaque, seu pai, falando que era Esaú, seu irmão, para receber a bênção. Quer dizer, ele enganou o pai. Então, o que ele plantou, ele estava colhendo agora. Ele estava colhendo o que ele plantou. E neste mundo, a gente tem que viver de forma correta. Porque se você age de uma forma incorreta, se você age de uma forma que prejudica o próximo, como Esaú foi prejudicado, apesar de que lá atrás Esaú desprezou a sua primogenitura, ele trocou por um prato de lentilhas com o próprio Jacó, mas agora, na hora da bênção, Jacó também engana seu pai. E agora o seu sogro o engana. Quer dizer, queridos, neste mundo a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vive, porque aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente faz de errado, que a gente planta, é colhido depois. E não é isso que nós queremos. Nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, Senhor. Inclusive em Mateus, né? Jesus no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, ele trouxe para nós ensinamentos excepcionais, ensinamentos excelentes, como que a gente deve viver de uma forma que agrada ao Pai Celestial, de uma forma que agrada a Deus. E foi para isso que Jesus veio neste mundo, para que ele pudesse trazer para nós a salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, através do sangue que foi derramado, da carne que foi moída, ele foi traspassado, ele foi abandonado e desprezado, ele sofreu uma morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a remissão dos pecados. Então, queridos, quando nós errarmos, nós temos que humilhar, pedir perdão a Deus e procurar não fazer mais aquilo que é errado, para que nós possamos viver uma vida contrita com o Senhor, né? Certamente Jacó, até então, ele não tinha arrependido, ele não tinha pedido perdão ao Senhor.
E ele então recebeu aquilo que ele plantou, ele colheu também, que foi enganar. Enganar o próximo, enganar o seu próprio pai, enganar seu parente, parente mais próximo, mais chegado, seu pai. Agora seu tio faz a mesma coisa com ele. Queridos, e ele deveria reconhecer o erro que ele cometeu para que ele pudesse estar justificado e justo diante de Deus. E nessa vida é assim, se nós queremos ser justificados pelo Senhor, para que um dia nós possamos alcançar o céu, ter o céu com Cristo eternamente, nós devemos arrepender daquilo que nós fazemos de errado, pedirmos perdão a Deus, nos humilharmos, reconhecer o nosso erro e falar: Pai, me perdoa em nome de Jesus, que não me deixe cair mais em tentação. Como o Senhor ensinou até o Pai Nosso para nós, dizendo: não me deixes cair em tentação. Queridos, vamos viver uma vida frutífera nessa terra, sendo abençoados pelo Senhor e fazendo a vontade do Pai Celestial. Nós reconhecemos que o Senhor deixou para nós escrito essa conduta de Jacó, para que nós possamos nos desviar dos nossos erros, para que nós possamos ver o erro que ele cometeu e saber que não é isso que agrada a Deus e que não é isso que nós devemos fazer durante a nossa vida aqui na terra. Não enganar o próximo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É viver uma vida contrita sem enganar os demais. Amém? Que Deus nos abençoe e fique conosco em nome de Jesus. Deus esteja com cada um que ouviu esta palavra. Amém.